Marcelo Cabo, boa noite. Alex Rodrigues da Rádio CBN. Abri essa coletiva aqui fazendo a pergunta do companheiro Jânio José, do jornal O Popular. Ele está te perguntando aqui por que o Atlético sofre tanto quando joga em casa e fazer o que para mudar isso diante do Bahia, que também virá no sufoco. E ele emenda aqui, a criação do time não funciona? Boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que a gente realmente, o primeiro tempo fomos um pouco abaixo, principalmente a nossa marcação não encaixou na proposta de jogo do Vasco. O Vasco pra gente, né, do último jogo para cá, era um grande mistério, por todas as informações que a gente procurou buscar, a gente para entender a leitura de um novo Vasco. Então a gente teve muita dificuldade no primeiro tempo, principalmente a nossa marcação não encaixou e tecnicamente a gente foi muito abaixo no primeiro tempo. Mas eu discordo em parte porque no segundo tempo a gente foi uma outra equipe. A gente conseguiu fazer as correções no intervalo, principalmente conseguimos encaixar a marcação como eu queria no segundo tempo, tanto que a criação do Vasco foi muito menor, né? E propusemos mais o jogo, criamos boas oportunidades, infelizmente não conseguimos criar em gols. A gente tem que ver que a gente jogou com uma equipe que jogou com 3 volantes, uma marcação muito forte e criou muita dificuldade na nossa circulação de bola. Mas eu concordo que no primeiro tempo a gente foi muito abaixo na criação, mas eu tenho a convicção que no segundo tempo nós fizemos um grande jogo, melhoramos muito no aspecto de marcação, tanto na construção de jogo, que criamos várias oportunidades e merecemos sair vencedor nesse segundo tempo. Marcelo, agora te fazer aqui a minha pergunta a respeito desse jogo, esse 0-0 com o Vasco, são 2 colocações. Queria que você falasse primeiro a respeito da bola parada do Atlético, né, das cobranças de falta, de escanteio. O Atlético não vem conseguindo aproveitar tão bem esse tipo de jogada, pelo menos na nossa visão. E queria que você falasse também sobre o Zé Roberto, porque o Robertson, no momento em que esteve em campo, ele conseguiu criar mais que o Zé Roberto. Você concorda que hoje poderia ter tirado o Zé do jogo um pouco mais cedo? Quanto à bola parada, a gente trabalha bastante essa questão da bola parada, trabalhamos exaustivamente. Concordo que a gente teve alguns bons momentos de bola parada nos 2 jogos anteriores do Grêmio, os 3 jogos anteriores do Grêmio, mas no jogo do Grêmio hoje nós fomos muito abaixo. E a bola parada, eu tenho um princípio de estudo que ela 70% é o batedor, é a batida na bola, para ela chegar onde a gente treina. Então a gente está carecendo dessa situação. Vou realmente analisar com calma, repensar o que a gente pode mudar e melhorar essa bola parada. A questão do Zé Roberto, claro que todo jogador, todo artilheiro, quando ele não vem fazendo gols, ele mesmo se cobra, mas a minha parte é dar tranquilidade ao Zé. Eu não acho que ele fez um mau jogo, ele fez um bom jogo. A marcação do Vasco estava muito forte nele, né? Claro que quando o Robertson entrou, a marcação do Vasco já estava um pouco mais espaçada, um pouco mais frouxa, e a gente conseguiu criar mais situações. Foi justamente aonde o time cresceu de produção ali depois dos 25 minutos, muito mais do que nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. E aí criou boas oportunidades, mas é isso, a gente trabalha para que nós tenhamos uma competitividade no grupo, né? E quando a gente prepara uma substituição, o intuito é que o jogador entre e vá bem, jogue bem. Foi o que aconteceu com o Robertson. Mas vamos lembrar um pouquinho que o Robertson saiu lesionado do último jogo. Parabenizar a nossa fisioterapia, preparação física, que conseguiu recuperar ele para esse jogo, né? E a gente sabia que poderia contar com o Robertson ali 30 minutos, no máximo, pela volta dele, né, da lesão que ele teve diante do jogo do Grêmio. Marcelo, boa noite. Natália Freitas aqui da Rádio Sagres. Na coletiva antes da partida, você destacou que o Atlético tinha uma base, mas você modificava ali a equipe conforme o adversário. Queria saber se a sua escolha pelo Oliveira hoje na zaga foi por conta disso, de uma característica talvez do Vasco da Gama, ou se aconteceu alguma coisa com o João Vitor. Queria saber da sua escolha pelo Oliveira. E se o que complicou o Atlético hoje no jogo foi não ter conseguido ficar com a segunda bola? Natália, diga-se de passagem, eu entendo que o Oliveira fez uma grande partida, uma ótima partida, como ele fez diante do Corinthians, e eu
falo, aqui é questão de trabalho e oportunidade. O João vinha de um tempo longo de inatividade, né, quase 15 dias por cada lesão dele. Nós tínhamos o Gilvan suspenso e o Oliveira numa continuidade de treinamento muito boa. E eu tinha muita convicção na escalação do Oliveira. Eu sabia que o Vasco teria que ter um zagueiro mais passador, que achasse mais o passo entre linhas. Isso é uma grande virtude do Oliveira. Da obra, o Oliveira fez um grande jogo. E o João Vitor fez só 2 sessões de treinamento na recuperação dele de fisioterapia, transição, e quando ele foi entregue a mim, ele fez só 2 sessões de treinamento, e a gente ressentia um pouquinho de ritmo de jogo para ele, poderia pesar um pouco. Então o Oliveira vem numa sequência de treinamento muito melhor, e ali a minha zaga, os 4, se eu jogar a camisa pro alto, quem pegar vai jogar e vai jogar bem, né? Natália, me perdoe, faça a sua segunda novamente. O Atlético conseguiu tirar as bolas do Vasco, mas não conseguia ficar ali com a sobra, com a segunda bola. Isso que dificultou o jogo do Atlético? Exatamente. No primeiro tempo, Natália, boa pergunta, boa percepção, a gente perdeu a maioria das segunda bola, né? Então eu tive que corrigir isso no segundo tempo. A gente melhorou bastante a questão da segunda bola no segundo tempo. O Vasco estava melhor, né, posicionado para a segunda bola no primeiro tempo, e eu acho que no segundo tempo a gente melhorou esse índice de recuperação na segunda bola, tanto que a gente propôs algumas boas situações de jogo. Marcelo, boa noite. Bruno Daniel, Rádio Bandeirantes Goiânia, prazer falar contigo. O Atlético, por várias razões, teve aí uma quantidade grande, né, de alterações para início de jogo. Queria saber se isso te atrapalhou, se de alguma forma o gramado interferiu no rendimento do Atlético também. E uma outra coisa, Marcelo, eu sei que para começo já teve muitas alterações, mas talvez aí você pensou bastante, escolheu bem a hora de fazer as mudanças no time durante o jogo. Por que a demora, talvez? Não é nem demora, não é essa a palavra, mas porque você demorou um pouco para fazer mudanças, e as mudanças depois surtiram efeito no rendimento da equipe. Marcelo, boa noite. Boa noite, querido. Claro que o gramado, primeiro parabenizar, né, a direção aqui do Estádio Ascioli, né, pela chuva que caiu hoje, né, e o gramado estava em boas condições, apesar de um gramado pesado, pela quantidade de chuva que caiu hoje em Goiânia. Então, parabenizar todo o staff que trabalha aqui no Ascioli para a gente ainda conseguir encontrar um bom gramado. É claro que o gramado um pouco pesado prejudicou muito a nossa circulação de bola, também pesa pela característica da nossa equipe, e é importante também entender que a gente precisa ter um pouco de equilíbrio quando a gente vai fazer as alterações, até porque estava um gramado pesado. Eu tinha alguns jogadores que estavam entrando na equipe como titular, como o Pereira, Natanael e o Arnaldo, e eu precisava segurar um pouquinho as alterações, porque eu tinha convicção que no final do jogo o estado do gramado ia pesar muito no cansaço da nossa equipe. Tanto que eu precisei fazer algumas substituições, umas por questões técnicas e outra por questão até física, na questão do Arnaldo, que estava muito bem no jogo, pediu para sair por cansaço, pelo gramado estar muito pesado, né, pela quantidade de chuva que caiu hoje. Então, eu preciso pensar o jogo um pouco diferente do que o macro, né, eu tenho que estar alheio a todas as esferas, porque eu preciso ter um pouquinho de equilíbrio na hora de movimentar as ações. Eu acho que as alterações surtiram o efeito, o time cresceu com as alterações no momento certo, né, criamos boas oportunidades pelo segundo tempo, pelo final do segundo tempo que a gente fez, a gente merecia sair com a vitória. Felipe André. Boa noite, Marcelo Cabo. Voltando lá na primeira resposta, você disse que o Atlético até merecia a vitória pelo segundo tempo realizado, né? Até perdeu uma grande chance nos minutos finais. Esse resultado, então, eu entendo que você não tenha gostado, esse empate contra o Vasco. Isso aumenta uma possível pressão, eu nem digo pressão, uma necessidade contra o Bahia, uma equipe que vem de 7 derrotas seguidas, agora já nesse domingo, com um tempo muito pequeno para trabalhar? Eu vivi uma semana que todos falavam que o Vasco também vinha de uma situação ruim do campeonato, que a gente tinha uma pressão, que era obrigado a ganhar o jogo. Eu acabei de falar que eu preciso pensar diferente de um todo, né? Eu sou pago para isso, eu sou um treinador que eu preciso pensar em várias vertentes. E eu não gostei do resultado, claro, eu estou jogando em casa, eu sempre vou buscar a vitória dentro e fora de casa. Mas se você analisar o campeonato, nós tínhamos um concorrente direto, a gente buscou a vitória a todo momento, queríamos a vitória, mas a gente não pode descartar o empate.
mantivemos o Vasco a 6 pontos da gente, conquistamos um ponto importante que abriu 7 pontos do Bahia. Então a gente também tem que entender o campeonato que a gente está jogando, né? A gente tem que entender o campeonato que a gente está jogando, a gente tem que entender a competição que a gente está jogando, porque existem competições dentro da própria competição. E a gente precisa fazer essa leitura. Claro que se aquela bola lá aos 46 que o menino tirou em cima da linha entra, seria espetacular. Sair com a vitória, e foi o que a gente buscou até o final. Mas se no final do jogo a gente sai com um ponto, a gente tem que entender que é um ponto importante, porque era um jogo de 6 pontos. Né? Então, assim, acaba tendo um valor muito, muito agregado desse ponto, que a gente mantém 7 do Bahia e 6 do Vasco da Gama. E eu não sei, vocês podem me ajudar, a gente entra na zona da Sul-Americana, né? O Álvaro confirma que a gente entra na zona da Sul-Americana. Então, é ponto a ponto, é passo a passo, é jogo a jogo, né? Eu só vou passar a pensar no Bahia a partir de amanhã, né? O Bahia é uma grande equipe, vive um momento difícil na competição, mas se você for fazer a leitura do Bahia, destrinchar o Bahia, todos sabem que é uma grande equipe, como foi a do Vasco da Gama hoje, com um treinador, né, que a gente dispensa comentários, né? Um time que chegou muito motivado, mas a gente equiparou a motivação com o Vasco no dia de hoje. Marcelo, boa noite. Hoje um empate aí, como você falou, importante também para evitar que os adversários de baixo eles pontuem. E você falou que vai pensar no Bahia somente já depois desse jogo, né, que é o próximo jogo do Atlético. Mas pontuando contra o Bahia, vencendo o Bahia, dá para dizer que o Atlético esquece de vez o rebaixamento e passa a brigar unicamente pela Sul-Americana, visto que pode abrir 10 pontos da zona do rebaixamento na próxima rodada? Uma vitória diante do Bahia, ela é muito importante, nós vamos trabalhar para buscá-la, né? Se a gente conseguir, né, abrir 10 pontos do primeiro dentro da zona, é um número importante e expressivo, mas é importante entender que é um concorrente direto, é um jogo de 6 pontos, a gente precisa ter muita tranquilidade, né? A gente perdeu o Marlon Freitas para o próximo jogo, então a partir de amanhã eu tenho que repensar um novo mecanismo. Nós temos o Dudu de volta, nós temos o Gilvan de volta, nós já temos o João Vitor já apto, até com a possibilidade de voltar também. Então, é ter tranquilidade. Primeiro de tudo, a partir de amanhã, recuperar esses atletas, né? Recuperar esses atletas, são só 72 horas de um jogo para o outro. Jogamos um jogo muito difícil, com campo pesado. Então, o trabalho agora é integrado entre preparação física, fisiologia e fisioterapia. Recuperar esses jogadores para estarem 100% no jogo de domingo diante do Bahia, né? Então, a partir de amanhã, quando eu acordar, eu já vou começar a pensar no Bahia, para que a gente tenha uma equipe competitiva e busque os nossos objetivos dentro da competição.